Mesmo não sabendo escrever um livro, eu escrevi um livro e não só escrevi, como eu acabei de lançar o meu livro. E hoje a gente vai conversar sobre o que vem agora. I love all. I just love it. Oi, pra você que não me conhece, eu me chamo Laura. Eu sou uma criadora de conteúdo digital, empreendedora e agora também escritora. E hoje eu vou contar pra vocês sobre essa pequena parte da minha vida que é escrever livros. E pra quem me acompanhou aqui, pôde ver o meu surto, que foi escrever um livro no ano passado. Mais ou menos em junho, por ali, eu comecei a escrever um livro inspirado em um surto que eu tive um dia escrevendo sobre meus próprios sentimentos, e que disso saiu um livro, gente, que se chama O que Escreve um Coração, e no dia 20 de março de 2026 eu lancei ele na versão digital. E eu acho que a maior dúvida de todo mundo é: tá, Laura, você lançou o seu livro, e agora? E essa, na verdade, também é a minha dúvida. Então hoje a gente vai conversar sobre todo esse processo e também sobre o que vem agora, porque eu acho que é importante deixar vocês sempre atualizadas dessa fase da minha vida, dessa partezinha da minha vida, porque eu sou várias coisas, né? E eu acho que escritora é uma das coisas que eu mais tenho gostado de ser desde que eu comecei nesse mundinho. Então vamos lá do começo, né? Então, como eu tava falando, eu comecei a escrever meu livro em junho. Em dezembro, eu já tinha finalizado meu livro e eu não sabia muito bem quais eram os passos a seguir, uma vez que eu sou uma escritora completamente independente, eu não sabia quais eram os passos que vinham. Eu fui pesquisando, usando ali a internet, o ChatGPT, as coisas que eu tinha ao meu alcance para saber quais eram os passos que eu precisava seguir depois de escrever um livro. A primeira coisa que eu fiz depois que eu terminei de escrever, foi registrar a minha obra para ter os direitos autorais dela. E eu achei que isso foi muito importante, porque a partir daquele momento eu era realmente autora do meu próprio livro. E eu não sabia muito bem o que vinha depois disso, mas eu fui caminhando pro lado de publicar ele digitalmente, porque era o que eu tinha ao meu alcance. Na verdade, bem da verdade, eu enviei o meu livro para várias editoras, procurei parcerias nesse meio. Já contei pra vocês que algumas coisas a gente tem que estar com o olho muito aberto, porque nesse momento que a gente quer ver o nosso livro se tornando real, é muito fácil a gente cair em golpes. Que bacana! Existe muita gente legal querendo te ajudar de verdade, mas ao mesmo tempo existem editoras fajutas querendo só... Não sei exatamente o que eles querem, sinceramente, porque eu vi várias falando que os autores enviaram os livros, prometeram mundos e fundos e nada foi cumprido. Inclusive, eu tive uma experiência onde eu enviei tudo, eles me enviaram um orçamento, era um orçamento até bacana, só que quando eu fui perguntar sobre o número de livros que eles iam me enviar, eles nunca mais me responderam. Então talvez eles não iam me enviar livro nenhum, entendeu? E eu ia acabar fechando um contrato pra absolutamente nada. E foi aí que eu comecei a caminhar mais pro lado do digital, porque era o que tava no meu alcance nesse momento. Então eu caminhei pro lado digital, fui indo até começar ali o lançamento do meu livro digital. E eu acho que na minha cabeça, o que escreve no coração precisava nascer de alguma forma. Ele não podia esperar mais, visto também que eu estava escrevendo um novo livro. Então eu sentia que ele precisava nascer, galera. Ele precisava sair de dentro de mim e do meu computador pro mundo. Então eu optei por essa questão. E a partir do momento que eu comecei a falar mais sobre isso, expor mais isso, eu acredito que mais pessoas tiveram contato a isso e eu aprendi outras coisas. Então, o que vem agora, né? Lancei meu livro digital. O que vem agora? Vem a versão física. Ainda não tenho muitas atualizações sobre isso, mas a partir do momento que eu comecei a expor mais sobre o meu livro, sobre ter terminado ele, sobre lançar ele na versão digital, sobre lançar ele somente na versão digital, esse conteúdo acabou chegando a pessoas que me indicaram sites específicos que publicam sobre demanda. Então eu andei analisando muito esses sites, né? Porque eu tinha feito orçamento com gráficas também e era absurdo o valor. Então, tipo,
tinha uma gráfica que eu fiz o orçamento que chegava a cobrar R$100 por livro. Como que eu vou pagar R$100 por livro? Por quanto que eu ia repassar esses livros, sabe? Então, eu cheguei até esses sites que fazem por demanda. Eu ainda tô no processo de escolher qual deles eu vou usar. E eu acho que esse processo de escrita, de publicação, é um processo que tá me ensinando muito a ser paciente. Juro pra vocês, gente, eu precisei ter a paciência de esperar meu livro ser revisado. Eu precisei ter a paciência de aprender coisas novas, porque eu não fazia ideia de como deixar o livro organizado pra publicar ele. Então, eu precisei reaprender também algumas coisas, porque na verdade esse processo de arrumar ele pro digital eu já sabia fazer. Mas na hora da gente fazer mesmo, depois de anos sem fazer, a gente precisa reaprender algumas coisas. Então eu acabei aprendendo tudo de novo e aprendi essa parte de diagramação meio sozinha, meio com o auxílio da minha amiga, e agora eu preciso aprender a fazer isso para a versão física. Então tá sendo um processo de muito aprendizado e de muita paciência, porque também a partir do momento que eu escolho publicar, eu preciso parar e pensar muito se realmente é aquilo, se aquilo vai ser bom, se não vai ser bom. Eu não posso simplesmente investir todo o meu tempo e dinheiro em uma coisa que eu não sei se vai ser boa, sabe? Não vai ter uma qualidade boa. Então, às vezes, eu preciso, talvez, encomendar esses livros pra ver qual site entrega uma melhor qualidade. Porque, no final, não é uma coisa simples, sabe? É uma coisa muito grande e é uma coisa que eu quero que chegue da melhor forma. Até porque é vários pedaços de mim em um livro. Então, eu acho que é muito importante, principalmente olhando pra esse lado do Que Escreve um Coração. Porque ele é meu primeiro livro. E tem muito de mim na Amélia e tem muito da Amélia em mim. Então, eu acho que é um processo de muita paciência e de muito aprendizado e de muitas pausas e de muito recálculo de rota. Eu já mudei várias vezes o caminho e eu acho que esse processo inicial tá sendo bom pra eu aprender o que não fazer e o que fazer nos próximos livros. E o que vem agora, então, como eu disse pra vocês, sobre o Que Escreve um Coração, o que vem agora é uma versão física dele, que eu estou trabalhando nisso. Ainda não tenho muitas informações sobre, como eu disse pra vocês, eu estou sendo paciente, lendo muito sobre cada site que me indicaram, procurando saber se é uma coisa confiável, procurando saber se é isso mesmo que eu quero, procurando deixar o livro perfeito pra isso, pra essa publicação. Então, é isso que tá vindo agora. Mas, ao mesmo tempo que o Que Escreve um Coração tá vivendo esse processo, eu estou escrevendo o meu segundo livro. E eu já falei sobre isso aqui no canal outras vezes, porque esse livro surgiu de um desafio que eu me autopropus aqui durante o verão. Então, existe um vídeo aqui no canal que se chama O Verão que vai se tornar um livro, se eu não me engano é esse nome. E eu realmente estou escrevendo esse livro, gente. Então, assim, quando finalizou ali a fase de verão, né, do canal, né, porque a gente divide aqui o canal em temporadas de acordo com a estação. Agora a gente tá no Autumn Diaries, mas o livro de verão não foi finalizado. E ele continua sendo escrito mesmo agora, no outono, então eu estou trabalhando nisso. E assim, eu tenho metas comigo mesma, né, gente? Eu gosto de me autodesafiar a todo o tempo. Então, assim, a minha ideia é terminar de escrever esse livro de verão até o final do ano, né? Quando for verão outra vez. Porque eu sinto que precisa ser nesse período. Pode ser que eu demore muito mais tempo para escrever esse livro, porque esse livro tá sendo um processo de escrita completamente diferente do que o Que Escreve um Coração. Porque, como eu disse, o Que Escreve um Coração já tava dentro de mim, de alguma forma. Então, foi muito mais rápido escrever ele. Então, em 6 meses ele tava prontinho. Só que esse livro de agora, ele é diferente. Ele é complexo, talvez, porque, como eu disse pra vocês, começou de um tema que eu não sou muito habituada, né, que é, no caso, verão. Eu sou uma garota total do outono e começou no verão, então é sobre verão, é sobre essa energia, é sobre praia, é sobre
várias coisas. E eu tenho meio fixo na minha cabeça as ideias que eu quero colocar nesse livro, só que como tá sendo um processo diferente de escrita, onde eu tô aprofundando mais cada coisa, tá sendo um pouco mais lento o processo de escrita. E eu acho que nesse momento o meu processo criativo tá muito diferente, sabe? Eu acho que eu passei muito tempo produzindo pro que escreve um coração, e esse é o período que eu tô tendo que fazer mais pausas, sabe? E eu acho que o processo criativo é um pouco disso, é você se permitir dar pausas, é você permitir ter dias que você não escreve nada, porque eu acho que a partir do momento que eu sento e eu quero escrever sem ter ideia nenhuma de pra onde eu vou ir, não sai nada, ou sai e depois eu tenho que reescrever tudo de volta, que já aconteceu várias vezes. Então, tá nascendo uma coisa muito legal, eu diria, porque acho que já dei esse spoiler em algum vídeo aqui do canal, que eu estou criando um universo inteiro pra esse livro. Então, existe uma cidade fictícia pra esse livro, existem personagens diferentes da história da Amélia, ainda tem um gostinho da escrita da história da Amélia, muitas reviravoltas como a história da Amélia, que eu espero que vocês já tenham lido. Inclusive, se você não leu, aqui na descrição tem o e-book pra vocês. Eu sinto que é uma coisa completamente nova, uma coisa completamente diferente, e que tem muitos rumos pra seguir essa história. E eu tinha escrito ela até o capítulo 18, se eu não me engano, e eu voltei no capítulo 14 e estou reescrevendo tudo. Então, esse livro de agora tá sendo muito diferente do que foi o livro da Amélia. E eu não sei se eu tenho muita coisa pra falar, mas o que vem agora, como eu disse pra vocês, é o livro físico e finalizar a escrita desse livro sobre o verão. E depois disso, vem uma coisa que eu acho que talvez nem eu nem vocês esperassem por isso, que é a questão de uma segunda história no universo da Amélia. Eu acho que é muito legal a gente falar sobre isso, porque várias pessoas que leram o livro da Amélia, né, que é o que escreve um coração, comentaram que o livro deixa um gostinho de quero mais. E desde que eu comecei a escrever, que eu tava, na verdade, ali finalizando a história, eu tive uma ideia de continuação, uma espécie de continuação do universo da Amélia. Não seria exatamente sobre a Amélia, mas do mesmo universo, sabe? E acabaria que respingaria ali na história da Amélia, e a gente poderia comentar dentro desse livro sobre como a Amélia estaria agora, sabe? Porque me falaram que querem saber mais sobre a vida de Amélia e seu par romântico, se eles vão ter filhinhos. Então, talvez depois disso venha uma segunda história sobre o que escreve um coração. E eu acho que isso é muito legal também, a gente conversar sobre, porque eu quero isso, talvez vocês queiram isso também. E uma coisa que eu venho pensado bastante também sobre a história da Amélia é sobre um audiobook, sobre narrar os capítulos da história da Amélia. Ainda não sei se eu realmente vou fazer isso, porque não sei nem como fazer isso, mas eu já tinha começado meio que no começo ali, que eu tava escrevendo, eu tinha pensado em fazer isso, mas não sei se eu quero. Se eu quero, não. Eu quero, mas eu não sei como fazer, talvez. Porque eu acho que ia ser legal ter o livro narrado por mim mesma. Então, são coisas que tá na minha cabeça. Então, agora, eu estou me dedicando à versão física de Que Escreve um Coração. E também a esse livro novo sobre verão, que eu não tenho nenhum nome pra ele ainda. Inclusive, é uma coisa muito esquisita, porque eu não tenho um nome pro livro que eu estou escrevendo, mas eu tenho um nome pro livro que eu quero escrever sobre o universo da Amélia. Enfim, e daí depois que essas duas coisas estiverem meio finalizadas, é que eu quero escrever essa segunda história do universo da Amélia, que não vai ser sobre a Amélia, como eu disse, mas que senti no meu coração que eu quero escrever sobre isso. E
eu quero, talvez, trabalhar nessa questão de audiobooks, talvez. E daí já vou começar a trabalhar pro lançamento dessa história que eu vou finalizar, se Deus abençoar, até o final deste ano. E até ano que vem, vai estar aí pra vocês, sabe? Então, eu acho que ser uma escritora tá me abrindo um leque de possibilidades e um leque de coisas que eu não conheço e que eu posso aprender. Eu ainda não sou uma escritora agenciada, não sou uma escritora com uma editora, que é uma coisa que eu queria muito ser. Mas eu sinto dentro de mim que talvez eu não precise esperar por isso, sabe? Que talvez fazer comigo mesma talvez seja mais interessante, sabe? E não que eu não sonhe com isso. Eu tenho 2 editoras na minha cabeça que eu queria muito que fossem o meu lar como escritora. Então, uma delas é a editora Mood, que é uma editora do selo Ciranda Cultural, que tem exatamente o estilo ali que eu gosto dos meus livros, né? Que eu acho que reflete bem. E a segunda editora é uma editora um pouco maior, que é a editora Verus, a Verus Editora, que é do grupo Record, que daí é um grupo muito gigantesco e que, inclusive, a editora Verus é a casa da Emily Henry. Então, eu queria muito fazer parte. E, obviamente, que também, eu acho que, assim, nos meus sonhos mais altos, a editora que eu gostaria também muito de fazer parte é a Intrínseca, que é a casa da Jenny Han, e que são escritoras, assim, que pra mim, fenomenais. Então, eu ainda sonho com isso, ainda espero por isso, mas enquanto isso não acontece, eu sinto que eu não posso ficar esperando, sabe? E isso é uma coisa muito chocante, talvez, e eu não sei muito bem dizer como eu me tornei escritora, por que eu me tornei escritora. Mas sabe quando você tem algo na sua vida que você sente que você precisa fazer? Então, eu vou contar pra vocês uma história agora aqui pra finalizar o vídeo. Eu gosto muito de tirar tarô, tá? Que é uma coisa aleatória. Minha amiga tem um tarô. E quando a gente conversava sobre o tarô, que era uma fase que eu tava meio perdida, a gente tirava o tarô e toda vez saía uma carta muito específica, que é a carta do mago. Pra quem sabe sobre tarô, já deve saber mais ou menos o significado. Mas o significado dela é: você tem o talento que precisa. Domínio. Eu decorei o que essa carta significa, porque toda vez saía essa carta. E a cada tiragem, né, no intervalo, eu buscava coisas diferentes pra eu fazer. Então, eu me dedicava mais ao canal e essa carta saía. Eu me dedicava mais à arte e essa carta saía. Eu me dedicava mais ao meu brechó e essa carta saía. Então, eu pensava, tipo, cara, o que é, sabe? Até que um dia eu encontrei, então, esse arquivo, que foi o que deu o pontapé inicial ao meu livro, O que Escreve um Coração. E a partir do momento que eu comecei a me dedicar à escrita desse livro, essa carta desapareceu. Nunca mais apareceu, gente, na minha tiragem de tarô. Apareceu na tiragem de tarô de outras amigas, inclusive eu falava: você tem o talento de que precisa, domínio. Porque eu já sabia de tanto que tinha saído pra mim, mas essa carta não saiu mais pra mim. Então, talvez eu sinta que a escrita tem uma conexão maior, algo que talvez eu não saiba explicar agora, mas que tem a ver com um propósito, que tem a ver com destino, tem a ver com algo grandioso, talvez. Não sei, gente, mas eu sinto que eu preciso fazer isso. E eu acho que é disso que vem a vontade de fazer e não esperar o momento certo ou as condições certas. Eu sei que eu preciso fazer, entendeu? Então, eu jamais iria imaginar que isso iria me guiar para esse caminho, que essa carta do tarô falava sobre escrita, até porque era uma coisa que estava muito morta dentro de mim. Como vocês sabem, eu tinha um blog em 2015 que eu escrevia, né, contos. Depois disso eu parei e só em 2025, 10 anos depois, que eu voltei a escrever. E eu não sei explicar muito bem, mas eu sinto que eu preciso fazer, sabe? Então é uma coisa
O lançamento de O Que Escreve um Coração foi bom. Não foi uma coisa, assim, estrondosa. Mas foi uma coisa muito legal. Talvez o lançamento físico seja um pouco maior. Mas ainda assim, eu não me sinto desanimada. Eu sinto que eu estou fazendo o que eu preciso fazer. Eu acho que isso é meio louco, pensando que eu tenho 24 anos, quase 25, e eu tenho uma carreira sólida, sou dona do meu próprio negócio, e ao mesmo tempo eu tô construindo uma carreira do zero, que é a carreira de escritora. E é uma loucura, sabe? Eu não sei explicar. Só sei que eu preciso fazer isso e eu preciso compartilhar com vocês também. Não sei. Eu acho que é uma coisa muito mais completa do que eu compreendo no momento. Talvez lá na frente eu vá ver esse vídeo e vai falar: Laura, você nem sabia o que te esperava. Mas eu sei que algo me espera. Acho que isso já é o suficiente, sabe? Então, eu decidi arriscar. Mesmo sem saber o que acontece, como faz direito. Eu tô aprendendo no processo e eu acho que isso é mais legal que tudo. Como diz a Miley Cyrus, né? O que importa é a subida, é a jornada. E a vista também vai compensar, mas talvez o mais importante seja a jornada. Então, here's the climb. É isso, gente. Então, aguardem que muito em breve eu trago informações sobre a versão física de O Que Escreve um Coração. Trago mais atualizações sobre este livro novo. E quem sabe trago atualizações sobre novas histórias e sobre novas oportunidades. E é isso, gente. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Obrigada por estarem aqui comigo e tchau!